O mundo anda meio assim, os inocentes do Leblon. Que de inocente não tem nada. Vocês sabem, né, que essa música, essa expressão é da música da Marina e do Antônio Cícero, né? Os inocentes do Leblon. Daqui a pouco a gente coloca a música. Não são inocentes, não são inocentes. Não há inocentes no Leblon. Não daqueles que estão lá, né? Fazendo aquela coisa ali, né? Ou então, reagindo agressivamente à abordagem de agentes de saúde. Um certo espírito mau paira sobre o país, né? Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Reinaldo. Olha aqui, o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso votou, digamos assim, uma lei geral comportamental para tempos de pandemia, dizendo respeito ao uso de máscara, né? Que passou a ser um item obrigatório. Aliás, hoje tem uma matéria, daqui a pouco nós vamos ver, há um bom número de cientistas dizendo que o vírus pode ser passado pelo ar. Então, não é só a gotícula ali que... Não, o vírus também passaria pelo ar. E é um número considerável, né? O que explicaria também, enfim, digamos assim, sucesso do vírus, né? Não há dúvida de que esta pandemia ela tem uma característica particular em relação a outras, ou a risco de outras, né, que é a facilidade da transmissão, né? Então vamos lá, quando a AIDS foi considerada pandêmica, foi pandêmica no sentido de que tudo estava no mundo inteiro, espalhou-se pelo mundo inteiro, não era mais coisa de uma região, de uma área, né? Agora, pandemias têm tamanhos, a pandemia tem um grau de contágio, né? No caso da AIDS, é uma doença incurável, isto é, a síndrome que o vírus provoca, né? Isto é incurável, mas você tem remédios hoje que permitem que as pessoas tenham uma vida praticamente normal, tomando os cuidados, e claro, há os efeitos colaterais, portanto não é para brincar com isso. Já que tem remédio, então o remédio não cura, o remédio minimiza o problema, né? Agora, de qualquer maneira, o vírus da AIDS tem duas vertentes principais, né? O contágio pela transmissão via transfusão de sangue ou contato com sangue contaminado, né? Basicamente isso voltado para as questões de serviços de saúde. Então, mundo afora, este tipo de contágio foi drasticamente reduzido, quase que reduzido a zero, né? Porque você tem hoje mecanismos de detecção do vírus antes de você fazer uma transfusão de sangue. Durante um tempo, sim, foi um flagelo. E muitas pessoas foram contaminadas em transfusão de sangue. E a outra forma de contágio é o contágio, digamos, que está ligado a comportamento. Em alguns países mais ligados ao comportamento homossexual, especialmente masculino, em alguns outros países mais ligados ao comportamento heterossexual. Então não é uma doença gay. Na África, a AIDS não é uma doença gay. Na África, por exemplo, a AIDS é uma doença hétero. Ou, já que a gente brinca, hétera, né? De qualquer modo, ligado a coisa de comportamento. Oi? Ouvi uma voz dentro. Ligado ao comportamento. Então, se você não fizer sexo de risco, se tomar as devidas proteções, se usar camisinha, pronto, você se protege da doença. No caso do coronavírus, não tem isso. É uma doença, a Covid-19 se tornou uma doença de contato social.
aproximar-se das pessoas, viver em aglomeração, ter comportamentos de risco nessa área e, agora, se for o caso, vamos ver, caso se confirme essa hipótese, né, do contágio também pelo ar, mas parece, não seria frequente, mas parece que também é possível. Então, é uma doença de contato social. É diferente de uma AIDS do vírus, que provoca uma doença sem cura, ainda que com tratamento hoje, mas ligado a um procedimento específico, que é a transfusão, ou então a padrões de comportamento que podem ser evitados, né? No caso do coronavírus, enquanto for um risco, é uma doença que decorre do contato social, a Covid-19. Isso não quer dizer que você não tenha o que fazer. Você tem o que fazer. Você tem coisas que podem ser feitas. Por exemplo, em havendo a possibilidade do contato pelo ar, a contato pela saliva, esse já é conhecido, do vírus que fica na mão, enfim, tudo isso, a máscara se tornou um elemento poderoso e eficiente, inicialmente se achou que não, para barrar o contágio. Né? Então o uso de máscara se tornou essencial. De sorte que presta atenção nisso aqui. Senhores, falando agora, sabendo dos advogados que estão ouvindo, dos juristas, juízes, a máscara se tornou a um só tempo um direito e uma obrigação. Tornou-se uma obrigação. Então, eu estou falando agora na esfera moral, depois eu vou para a questão legal. É uma obrigação sua usar para que, em estando contaminado, você não contamine outros, porque muitas vezes você pode ser um assintomático. E é um direito das pessoas ter a máscara para que não se contaminem, a depender do ambiente que elas estejam. Então, se a gente tem um ambiente que é público, e ainda que privado de acesso público, as pessoas estão obrigadas a usar máscara, e em a pessoa que responde pelo estabelecimento, permitindo que uma pessoa fique ali, ou exige a máscara ou dá a máscara. Tá claro? Porque agora nós estamos passando para a esfera dos direitos e dos deveres do indivíduo, do cidadão. Todos nós temos um direito constitucional à saúde. Isso está no artigo 6º, no artigo 6º da Constituição. E isso está no artigo 196 da Constituição. Nós temos direito à saúde. Temos um direito à saúde como norma da Constituição, e o artigo 196 estabelece que o Estado é obrigado a criar as condições para que você possa exercer esse direito. Portanto, o uso da máscara já não atine mais, já não diz respeito mais apenas a uma escolha individual, que era esta de que eu falava agora há pouco, que está na esfera moral. Também se torna uma questão social, também está ligado aos direitos e deveres do cidadão. Ela está constitucionalizada. Eis que o Congresso vota uma lei obrigando o uso de máscara, né? Transporte coletivo, ambientes públicos, rua, etc. E diz, no trecho que trata
de ambientes públicos ou ambientes privados de acesso público, portanto, isso exclui as nossas casas. Eu não sou obrigado a andar de máscara dentro da minha casa. Até porque, né, a gente está aqui na bolha, fechado. Uma das minhas filhas estava na casa do namorado, ficou lá 2 semanas, no fim de semana eles vieram jantar aqui. Chegaram de máscara. Antes de entrar, no hall de entrada, tiraram praticamente toda a roupa de máscara, entraram, lavaram as mãos, passaram álcool. Dentro da sua casa você estabelece as regras. Nós temos as regras aqui. E o Estado não vai entrar na sua casa. A lei não trata do domus, da casa, do ambiente doméstico. A lei fala de ambientes públicos ou de ambientes privados de acesso público. Um restaurante é um ambiente privado, mas de acesso público. Uma igreja é um ambiente privado, mas de acesso público. Pois bem, eis que o senhor Jair Bolsonaro, na sua brutal, na sua estupefaciente irresponsabilidade, é inacreditável que ele o faça, vetou, já tinha decidido isso, já tratamos aqui do assunto, vetou o trecho da lei que obrigava o uso de máscara em igrejas, em escolas, em ambientes comerciais. E que impunha a obrigação, inclusive, de fornecer máscara no caso de a pessoa não ter, querer entrar nesse ambiente e quem responde pelo ambiente deixar. Com uma malandragem. E eu vou dizer o seguinte, eu já disse aqui, vou repetir, tem 2 defeitos de caráter que para mim são insuportáveis. Insuportáveis. Eu não aceito que a pessoa fique ao meu lado. Eu não quero dividir teto com gente covarde e com gente desleal. São os 2 lixos humanos que eu não quero perto de mim. E com os quais eu não quero conviver. É covarde isso que o Bolsonaro está fazendo. Porque ele sabe que, por decisão do Supremo, os estados e os municípios têm autonomia para impor restrições. Agora, o que quer Bolsonaro? Ele quer que a cara das restrições, porque ninguém gosta de restrição. Nós estamos vendo os inocentes do Leblon. Ninguém gosta de restrição. Ele quer que a cara da restrição seja dos governos locais. Que a responsabilidade pela restrição seja dos governos locais. Ele não, ele quer ser o homem da liberdade. Liberdade, nesse caso, é liberdade, desculpem, para matar e para morrer. O que o Bolsonaro entende que seja um Estado liberal é um entendimento doentio do liberalismo. É um entendimento patológico do liberalismo. É um entendimento homicida do liberalismo. É um entendimento suicida do liberalismo. Como é que você pode se dizer um liberal se, ao fazer esta escolha, esse seu liberalismo não propugna em favor da vida? De modo que, então, se eu opto pelo liberalismo, porque entendo que o liberalismo é a corrente de pensamento que garante a minha liberdade,
Eu quero ser livre para que a minha vida possa ser melhor. Não existe a oposição entre vida e liberdade, como faz o Bolsonaro. Ela é falsa, ela é retórica apenas, de baixa retórica, de retórica ruim, de má literatura política, de uns imbecis, porque ele não lê. Aqueles cretinos que o cercam, que não entendem o que leem. Porque enquanto a vida se pode lutar pela liberdade. Sem a vida, não. Porque a vida, então, é, como diria Machado de Assis em Esaú e Jacó, né? Ou a morte é o estado de sítio permanente. Não é isso? Que é uma frase que está lá, Fábio Cuba. Momento cultural. Esaú e Jacó. Ele vetou. Ele achou que o veto era pouco. Não estava bom ainda. Hoje, e aí eu disse isso na sexta-feira e vou insistir, aí eu já acho que há traços de psicopatia. Ele ampliou o veto. Ele vetou a obrigatoriedade de máscara em presídios. Meu Deus do céu. Se há ambiente insalubre, em que as pessoas vivem numa proximidade excessiva, ilegal inclusive, porque é óbvio que o Estado que prende, ele tem de oferecer condições para prender. O nosso já prende sem ter onde colocar. Nós já temos 700 mil presos, arredondando os números, com 400 mil vagas. Então, vetou em presídios e também nessas instituições que abrigam menores. E desobrigou os entes de fornecer a máscara. Então você tem... Olha a perversidade. A perversidade é a seguinte, você diz às pessoas... Corram às igrejas para rezar, para orar, para cuidar de sua alma. Mas não precisa usar máscara. Deus provê. É isso? Deus, o Criador do universo, criou o vírus também, não? Ou não? Ou ele fez uma seleção moral antes? Se for esse o seu entendimento de Deus. É indecente, é indecoroso. O Congresso tem obrigação moral de derrubar esse veto. O PDT recorreu já ao Supremo com uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um instrumento para fazer valer um princípio constitucional. Se bem que, vejam lá, senhores, eu não vou entrar em detalhes, eu não acho que caiba DPF aí, né? Aí há um outro instrumento, tem que ser uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A sigla é ADO, no meu entendimento. Porque o governo está sendo omisso. Atenção, quando o Supremo... Presta atenção aqui no tio. Quando o Supremo vota e reconhece uma ação direta em inconstitucionalidade por omissão, o próprio Supremo pode estabelecer regras. E isso é Constituição, não adianta falar que o Supremo está legislando. Está lá na Constituição, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Como sabem os especialistas que estão me ouvindo. Ao fazer isso, o Supremo pode e deve estabelecer as regras
até que sejam estabelecidas. Então, vejam só, e quem faz isso tem que ser o Congresso. O Congresso está fazendo, o presidente está vetando. O Congresso tem obrigação de derrubar esse veto. Se não derrubar o veto, mesmo que a DPF não seja reconhecida agora, tem que entrar depois com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Para que o Supremo, então, estabeleça as regras com base em quê? Com base no artigo 6º, com base no artigo 196. Que são direitos constitucionais. Sem a devida regulamentação legal. Indecente, indecoroso, homicida, covarde, porque sabe que os estados e as prefeituras vão acabar impondo a lei. Mas isso cria o comportamento rebelde, isso estimula o comportamento rebelde, especialmente de uma certa classe média delinquente, de uma certa elite delinquente brasileira. E mundo afora. Que não aceita restrições, que não se considera um do povo, se considera acima do povo. Coloca a sua autoridade, a sua formação escolar para tentar humilhar o outro, declarando então o seu suposto direito a contaminar os outros. O Fantástico levou ao ar uma matéria, eu vi lá, não sei se está em outro lugar, mas acho que já está em toda a imprensa. Agentes de saúde no Rio de Janeiro estão vigiando ali, fazendo o seu trabalho, que é tentando impedir a aglomeração de pessoas que estão provocando aglomeração. Um dos senhores que está sendo alvo ali, ele nem tinha sido abordado ainda. Na verdade, ele vem abordar o engenheiro, que a gente fica sabendo que ele é engenheiro. Ele vem abordar o agente de saúde, né? O Flávio Graça, que é o agente de saúde. Ele vem abordar e fala: você tem treino aí para medir? Arrogante. Filma o agente de saúde, o cidadão vigilante, e ainda diz pro servidor: você não vai falar com o seu patrão, não? Eu pago seu salário. Nós pagamos seu salário. A ideia de se eu pago, eu posso. Eu dei aula em escola particular, escolas particulares. E graças a Deus tem uma legião de ex-alunos que gostam de mim. A jornalista Vera Magalhães foi minha aluna. E sabe que eu sou um cara bacana. Tem gente que não gosta. Mal não fiz. Né? Aliás, minha mulher foi minha aluna. Mas eu só comecei a namorar depois que ela não era mais. Já faz 35 anos. Olha aqui. 34, para ser preciso. Uma vez eu tive um conflito lá com um aluno. E aí a senhora, sua mãe, foi à escola. E ela sugeriu que ela pagava o meu salário. E se ela pagava, então eu era obrigado a aguentar os insultos do elemento malcriado que ela tinha dado ao mundo. Eu disse: não. Primeiro que não é a mim que a senhora paga a escola me paga. Então a mim a senhora não paga. E segundo, ainda que pagasse, o meu trabalho é este aqui.
É por esse trabalho. E eu não sou pago para aguentar insulto. E até que seu filho, isso, aquilo, ele não volta à minha aula. Claro, eu tinha o apoio da escola, e se não tivesse, eu sairia. Essa gente arrogante, ignorante, uma das piores elites do mundo, se não for a pior, ou vocês acham que nós teríamos a segunda pior distribuição de renda do planeta se essa elite brasileira fosse um pouquinho mais bem informada e mais bem formada, mais culta, um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais cônscia das suas obrigações. E nós vimos, primeiro, este senhor que vem e se desloca para falar, para enfiar o dedo na cara do funcionário. Depois a senhora, nem vou falar o nome dela, não me interessa demonizar pessoas. Está em todo lugar, vocês acham? Porque, de certo modo, eu tenho um pouco de uma pena que se revela pelo desprezo, assim, que eu sinto por gente assim. Por esse tipo de arrogância. Eu já contei aqui, minha mãe foi empregada doméstica, eu conheço isso de perto. Não me deixou nenhum trauma, não. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida com essas coisas. Mas eu sei como é que é isso. O grande preconceito que há no Brasil, muita gente discorda disso, mas é verdade. O Brasil tem preconceito de cor? Tem. De raça, de gênero, tem, de tudo. Mas o maior de todos os preconceitos que há no Brasil é o preconceito de classe. Num país pobre como esse. É olhar o pobre como um não ser. Ou como um simples objeto, ou de caridade, ou de manipulação, mas nunca como um agente de direito. Né? Nesse caso, não é exatamente a relação entre o rico e o pobre, mas é aquela elite que olha para o resto do mundo e olha para aquilo que não é o seu próprio universo como coisa. Sim, nós podemos chegar à herança disso, isso vem de longe. Isso vem de longe. Então, primeiro esse senhor vem, fala isso, aí a mulher dele, ou namorada, acompanhante, que estava junto com ele. Aí o Flávio Graça, não sabe o nome do sujeito, disse cidadão. Cidadão. Né? Senhor cidadão. Aí, Fábio Cuba, ela se ofende. Cidadão não. O que ela falou, Fábio Cuba? Põe pra gente. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Logo, se ele é engenheiro civil formado, ele pode desrespeitar as regras do jogo. Ainda mais sendo melhor, segundo ela, do que o servidor. Esta senhora trabalhava na Taesa, que é uma empresa ligada à área de energia, engenheira química, especializada em administração. Não aprendeu nada, senhora. Nada. Agora os dois apagaram seus respectivos perfis nas redes sociais. E, no mínimo, devem estar se sentindo perseguidos.
perseguidos pela própria ignorância, perseguidos pela própria empáfia, perseguidos pela própria arrogância, pela inconsciência. Porque olhem aqui, eu sou uma pessoa cuidadosa. Caminhando para o encerramento. Eu tentei, o Fábio Cuba, o Bob Fuller, encontrar nesses comportamentos alguma virtude. Diz assim, não, acho que as pessoas têm uma certa fome de viver aí, né? Tem uma certa fome de viver, uma vontade de ter uma vida normal, talvez isso signifique um impulso bacana. Não, não tem nada de bom nisso. Não tem, não tem, não tem, não tem! É irredimível! É irredimível. É o encontro da arrogância com a burrice. Né? E no encontro da arrogância com a burrice, a gente tem isso. E o Brasil é hoje o segundo país em 162 nações independentes, segundo colocado. Segundo colocado. E só não é o primeiro, porque ainda há um mais delinquente do que o nosso, do ponto de vista intelectual, que se chama Donald Trump. O Congresso tem o dever moral de derrubar esses vetos. Ou eu não vou esquecer o nome das lideranças que se calarem diante disso. Farei questão de mantê-las na lata de lixo da história, dos homicidas potenciais. E se não o fizer, o Supremo tem de entrar em ação, sim. Se não for via ADPF, que seja via uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Uma vez que a Constituição garante o direito à saúde, que o comportamento desses canalhas, desses delinquentes, desses vilões, está ameaçando. Olha aqui, eu passei uma carraspana hoje em algumas pessoas aí e reitero tudo aquilo que disse. Você não vive sozinho, isolado na sua bolha de egoísmo e estupidez. Infelizmente, né, você que não respeita a saúde alheia, você convive com outras pessoas, né? E eu espero, sinceramente, que o Estado brasileiro saiba responder à sua delinquência. Você tem o direito de se matar, você não tem o direito de me matar e de nos matar. É isso aí. Tchau.